que não vou esquecer, peraí. Aí. Eu preciso começar essa aula falando para vocês o seguinte, que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. E eu preciso contar uma coisa para os senhores. Até semana passada, quando nós tínhamos aula, eu estava usando esse quadrinho aqui com os senhores, né? Eu resolvi ali. Mas alguns alunos chegaram a comentar comigo que a imagem ficava muito ruim, tinha hora que borrava tudo. E eu fui conferir e realmente ficava muito ruim. Aí eu tentei melhorar a resolução da câmera, coitadinha, já estava no limite dela. Aí o que eu fiz, jovens? Eu comprei uma mesa digitalizadora. E eu vou resolver os exercícios por aqui, eu acho que vai ficar bem melhor para vocês poderem acompanhar, tá bom? Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu ainda estou aprendendo a mexer nela, tá? Mas para a semana que vem vai estar tinindo, vai estar tudo show de bola. Vamos... Que isso, professor, tá padrão, hein? Padrão FIFA de quadrinho. Tecnológico. Ô, professor, hoje vai ter aula à tarde? Ou Hoje não? não. Beleza. Eu vi a animação do professor no Instagram quando chegou um negócio dele. Eu também vi. Eu também. Talvez na semana que vem, mas se tiver, eu dou um jeito de avisar vocês um pouquinho antes, tá bom? Então não tenho certeza ainda não que você vai ter na semana que vem, tá? Ô, professor, aí você tem que baixar um programa para usar. Sim, mas é um programa bem tranquilinho de usar, esse Autodesk, que é bem sossegado de usar. Tem um monte de recurso ainda que eu não conheço, na verdade. Mas para o basicão que eu preciso, ele é bem simples de usar. Eu vou deixar o chat aqui, jovens. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando aqui no chat, que daí eu vou acompanhando por aqui, tá bom? Jovens, então, ó, na semana passada, nós trabalhamos força elétrica, tá bom? E a gente vai fazer exercícios hoje para treinar sobre força elétrica. Então, vamos lá. Página... Vamos começar com a página 86, jovens, o exercício 5. Então, vamos lá. Tem alguém chegando aqui. Então, diz assim o enunciado, ó. Deixa eu anotar a página aqui para a galera. Eita. Elogiar. Página 86. Nós vamos fazer agora o exercício 5. Então, diz assim o enunciado, ó. Duas cargas são colocadas em uma região onde há interação elétrica entre elas. Quando separadas por uma distância dzinho, a força de interação elétrica entre elas tem módulo igual a Fzão. Triplicando-se a distância entre as cargas, a nova força de interação elétrica em relação à força inicial será. Então, ele quer que a gente analise o que acontece com a nova força se a distância é triplicada. Jovens, esse tipo de análise de exercício é muito comum. Eu tenho tal condição. Se eu dobro o valor da carga, se eu dobro, triplico a distância, se eu reduzo a distância pela metade, o que acontece com a força? Por isso que é importante nós treinarmos aí. Então, inicialmente, eu tinha uma força F, que estava associada a duas cargas que estão imersas no ar. Eu tenho aqui o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, e essas duas carguinhas estavam separadas por uma distância d. Então, ficava d ao quadrado aqui na equação. Então, essa era a condição inicial. Eu vou passar a ter uma nova força, que eu vou chamar de F'. A constante K não muda, continua sendo o mesmo meio. O módulo da força da carga 1 também não muda. O módulo da carga 2 também não muda. Porém, a distância muda, né? Ele fala que a distância triplicou. Então, a gente passa a ter, ao invés de D, 3D. Triplicou. E tudo isso aqui, ó, elevado ao quadrado. Vamos brincar de fazer continha aqui, ó. Constante K
módulo da carga 1, módulo da carga 2, 3 ao quadrado fica 9, D quadrado. Agora, jovens, se vocês observarem aqui, ó, esse Q1, Q2 por D quadrado é exatamente o que nós tínhamos aqui em cima, ó, concordam comigo? E que isso tudo nós chamávamos de F. Então, eu vou pegar essa informação e vou substituir aqui. Então, o que eu posso escrever? Eu posso dizer que a minha força F' é esse pedacinho que eu grifei em vermelho que vale F dividido por 9. Ou seja, o que esse resultado aqui representa? Significa o seguinte, que se eu tenho uma condição de atração ou repulsão elétrica entre duas cargas e eu triplico a distância entre elas, a intensidade da força de interação entre elas reduz 9 vezes, diminui 9 vezes. Então, se antes eu tinha F, tripliquei a distância, passei a ter F sobre 9. Então, ela diminuiu 9 vezes. Que para nós aí no exercício é a alternativa... alternativa B de bonito. Suave? É um exercício relativamente simples, jovens, mas esse raciocínio é bastante importante. De ter uma condição inicial, mudar alguma coisa e avaliar o que acontece no final. E a grande jogada é você perceber que sempre você vai chegar numa equação que você consegue associar com o que você tinha lá no começo. E você consegue perceber se uma é o dobro da outra e assim por diante. Porque, ó, Helena, eu tinha uma carga aqui, uma carga Q1 nesse ponto e uma carga Q2 nesse ponto. Vamos supor que eu mantive a carga Q1 aqui, eu peguei a distância da carga e tripliquei. A minha carga 2 agora veio para cá. Essa distância que antes era D passou a ser 3D. E se a distância aumenta, a força diminui, porque eles são inversamente proporcionais. Quanto mais perto as cargas estão, mais forte a interação entre elas. Quanto mais longe, menor a interação entre elas. Beleza? Mais perguntinhas? Mandem aí, jovenzinhos. Então, beleza. Eu vou mudar de tela. Eu não vou salvar as telas, jovens. Eu vou disponibilizar para vocês depois o link da aula que eu estou gravando, tá bom? Mas se vocês quiserem tirar um print da tela para ter salvo com vocês, fiquem à vontade. Tem 3 segundos quando eu vou trocar de tela. 2 segundos. 1 segundo. Troquei de tela. Vamos lá. Vocês têm aula de fazer uma coisa antes. Peraí, deixa eu fazer o negócio aqui novo. Não salva. Vocês têm aula com a professora Roseli de Sociologia? Claro. Sim. Não sei se vocês sabem, mas ela é DJ. Vocês sabiam disso? Sim. Então, e eu estou relançando ela no mercado, jovens. Eu fiz um folder dela aqui. Professora DJ Roseli Marcela. Olha que bacana, que legal. Ai, que lindo. Ela é a nova sensação do momento, DJ Roseli Marcela, beleza? Eu tô brincando com o brinquedo novo. Me divertindo aqui. Mas quando vocês estiverem aula com ela, podem comentar que ela está se lançando no mercado de novo. Inclusive, eu estou tentando organizar para ela uma live, fazer um canal para ela no YouTube, ela fazer uma live, tipo uma rave em casa, cada um na sua casa e ela sendo a DJ. Aí Eu super apoio, professor. Ajuda até na divulgação. Né? Show de bola. Ela vai ficar bem feliz, bem contente. Tá, agora vamos ao que interessa. Exercício 7 agora, jovens da página 86. Diz o seguinte, ó. Considere duas cargas elétricas pontuais, sendo uma delas Q1, localizada na origem de um eixo X, e a outra Q2, localizada em X igual a L. Uma terceira carga pontual, Q3, é colocada em X igual a 0,4 L. Considerando apenas a interação entre as três cargas pontuais, e sabendo que todas elas possuem o mesmo sinal, qual é a razão Q2 sobre Q1 para que Q3 fique submetida a uma força resultante nula? Ele quer que a força resultante seja zero. Então, vamos pensar nesse sistema primeiro.
Vou estabelecer o meu eixo X aqui. Tá aí. Vou colocar, então, o 0 aqui. E aqui vai ser a distância L, tá bom? Então, eu sei que a minha carga Q1 está na origem. Aqui é a carga Q1. E a carga Q2 está nesse ponto aqui. Depois ele vai pegar uma terceira carga e vai colocar no 0,4L. Então, 0,4L vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Aqui ele coloca a carga Q3. E dele quer saber a razão. Vamos deixar aqui em cima o que ele pede. Ó, a razão de Q2 sobre Q1. Beleza. Jovens, primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar as forças de interação desse sistema. Se você já está manjando como é as forças, boa. Mas para quem não pegou ainda, ele fala que todas as cargas têm o mesmo sinal. Então, ó, eu sei que Q1 e Q3 se repelem. Então, eu tenho essa força aqui, ó, que é a força da 1 na 3. E eu tenho essa força aqui, que é a força da esfera 3 na 1. Da carga 3 na 1. Repulsão. Aí eu tenho aqui, eu estou pensando para ter a carga 3 nula, tá? Carga 3 e carga 2 também se repelem. Então, a carga 3 empurra a carga 2 para cá. Então, eu tenho a força da 3 na 2. E a carga 2 empurra a carga 3 nesse sentido oposto. Então, eu tenho a força da 2 na 3. Tem mais força no sistema? Tem. Mas por que eu não vou desenhar? Porque eu estou pensando na resultante ser zero na carga 3. Então, eu tenho que ter todas as forças desenhadas só na 3. Se eu não desenhar as outras, não tem problema. Eu ganho tempo. Concordam que para a carga 3 ter força resultante zero, a intensidade dessas duas forças, F2,3 e F1,3, precisa ser igual? Porque se uma for maior que a outra em intensidade, eu vou ter resultante para algum lado. Então, a condição para ter o que o exercício pediu é que a força 2 em 3 seja igual à força 1 em 3. Equação geral da força, nós vimos agora há pouco, ó, é K vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado. Então, vamos ver aqui, ó. Força 2 em 3 vai ser a constante K, vezes o módulo da carga 2, vezes o módulo da carga 3, todo mundo dividido pela distância que separa as duas cargas, vou chamar de distância 2, 3, ao quadrado. Aqui também é a constante K. Aqui é 1, 3, então é o módulo da carga 1, módulo da carga 3, todo mundo dividido pela distância entre as cargas 1 e 3, elevado ao quadrado. E dá para fazer um tchucu-tchucu aqui, né? Ó, se vocês olharem, tem o K dos dois lados da igualdade, corta o K. Tem o módulo de Q3 dos dois lados da igualdade, corta o módulo de Q3. Como ele pede essa razão aqui, ó, Q2 sobre Q1, esse Q1 que está aqui, ó, multiplicando, eu já vou passar para cá dividindo, para ficar com a razão que ele pediu. Já vou tirar o módulo também, tá? Eu vou deixar sem o módulo. Q2 sobre Q1 é igual. O D, 2, 3, né? A distância entre 2 e 3 que estava dividindo, eu passei multiplicando. E essa aqui eu mantive e já estava desse lado. Então, agora é só fazer continha, ó. Qual que é a distância da carga 2 à carga 3? Pois bem, se tudo isso vale L, e até esse pedacinho eu tenho 0,4L, quanto que sobra para esse pedaço? 0,6. Então, fica 0,6L, todo mundo ao quadrado, dividido por a distância de 1 a 3 é 0,4. Então, fica 0,4L, todo mundo ao quadrado. Então, vai ficar 0,36L ao quadrado, dividido por 0,16L ao quadrado. Faz tchucu-tchucu aqui também, ó, corta L quadrado com L quadrado. No final do dia, você vai ter, então, que a razão que o exercício pediu para você é 0,36 por 0,16. Eu já fiz, mas vou fazer mais uma vez, porque sabe como é a vida, né? 2,25. Então, a razão que ele pede para nós é 2,25, que é a alternativa D de Deus. Inclusive, na última aula, eu
deixei indicado para vocês esse processo, né, de igualar as forças para isolar aquilo que o exercício pedia. Bem no finalzinho da aula, já estava quase esgotando o nosso tempo no Zoom. Agora com os senhores, mandem perguntinhas do exercício 7, vai lá. Boa? Então, agora, nós vamos brincar com o exercício 9, da página 87. Quem quiser printar a tela aí, tem 2 segundinhos. Mudei de tela. Eu não sei usar ainda a circunferência já, mas vamos ver se eu consigo fazer um negocinho decente aqui. Olha, esquisito. Tá, então nós temos aqui, ó, para o exercício 9 da página 87. Então, esse cara aqui está fixo, esse aqui está preso por um fio aqui. Troço chato que vai ficar descendo. E aqui nós temos a indicação da reta vertical, vai formar aqui um ângulo θ. Então, é essa situação. Aqui é a esferinha 1, que tem massa mzinho, e vale menos Q. Aqui é a mzão, que vale Qzão positivo. Beleza, aí diz assim o enunciado do exercício. Ó. Uma esfera condutora, indicada pelo número 1 na figura, tem massa mzinho igual a 20 gramas e carga negativa Qzinho. Ela está pendurada por um fio isolante de massa desprezível e inextensível. Uma segunda esfera condutora, indicada pelo número 2 na figura, com massa 200 gramas e carga positiva 3 microcoulomb, está sustentada por uma haste isolante. Ao aproximar a esfera 2 da esfera 1, ocorre a tração. Na situação de equilíbrio, se está em equilíbrio, o resultante é zero, de equilíbrio eletrostático, o fio que sustenta a esfera 1 forma um ângulo θ igual a 27 graus com a vertical. E a distância entre os centros das esferas é de 10 centímetros. Calcule a carga menos Q da esfera 1. Aí lá embaixo vem, ó, para a resolução, considere G igual a 10, K 9 vezes 10 a nona, e tangente de 27 igual a 0,5, que é o ângulo θ daquele sistema que ele falou para nós. Jovens, pensa comigo. Você tem que calcular a carga, você ainda vai ter que pensar como fazer isso. Mas ele te deu a tangente de 27. Algo te leva a pensar que você vai usar essa tangente para alguma coisa. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, desenhar as forças que atuam na carguinha 1. E não vou fazer nada com a 2. Por quê? A minha análise toda acontece a partir da 1. Então, vou desenhar as forças na 1. Eu sei que eu tenho força-peso, que puxa essa esferinha na vertical para baixo. Eu tenho uma força de tração na corda, que mantém ela presa ao teto. E tem uma força elétrica aqui, ó, FE, que é a carga 2 puxando a carga 1 em direção a ela, porque elas têm cargas de sinais opostos, tá bom? Então, eu sei que tem essas 3 forças. Jovenzinho, seguinte, se eu prolongar aqui, ó, a direção daquele fio, eu vou ter aquele ângulo θ se formando aqui também, né? Ó, 2 retas paralelas, pensem comigo aqui, cortadas por uma transversal.
Então, se eu tenho θ aqui, eu tenho θ aqui. Legal. E eu vou pensar o seguinte, eu sei pela definição que tangente de um ângulo qualquer é coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Se eu fechar o triângulo retângulo aqui, ó, quem que vai ser o cateto oposto a essa medida? É a minha força elétrica. Quem que vai ser o meu cateto adjacente aqui, ó, ao ângulo θ? Minha força peso. Então, aí você praticamente matou o teu exercício, resolveu o exercício. Agora é só substituir, brincar e fazer continha. Essa era a grande sacada que você tinha, que olhar aqui trigonometricamente e resolver. Tem outro caminho? Tem. Você pode decompor a força de tração aqui, ó, para uma TX, decompor a força de tração aqui para um TY, mas o trabalho matemático vai ser maior. Fazendo aqui pela tangente fica mais fácil de resolver, tá bom? Mas sim, se você decompor também vai dar certo, beleza? Eu vou fazer pela tangente. Então, a tangente de θ vai ser... Bom, força elétrica é a constante K vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, todo mundo dividido pela distância que separa as cargas ao quadrado. E tudo isso aqui, ó, está dividido pela força peso, que é massa vezes gravidade. Se você pensar aqui, ó, dá para pensar numa divisão de fração, ó, mg sobre 1, né? E aí você vai ter uma divisão de fração, repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, a tangente de θ fica K módulo de Q1 módulo de Q2 dividido por D quadrado. Aí vai ficar multiplicando por 1 sobre mg. Então, vem o mg para cá. Legal? Então, chegamos numa equação algébrica para esse sistema. E aí, vamos avaliar o que nós temos aqui. Tangente de θ eu sei, o exercício me disse. Constante K ele me disse. Carga 1 ele me disse. Carga 2 eu quero descobrir. Distância ele falou, massa ele falou e a gravidade ele falou. Então agora é só substituir, tá bom? Então vamos fazer continha aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Como eu quero calcular esse Q2, que é a carga Qzinho, vou fazer o seguinte, eu vou falar que essa carga Q1 é o Qzão e a carga 2 é o Qzinho, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o Qzinho. O D quadrado mg que está dividindo passa multiplicando, o KQ1, que é o Qzão, passa dividindo. Então a minha carga Qzinho vai ser... Por que a tangente, prof? Eu parti da tangente, Helena, porque ele me disse ali no dado do exercício que a tangente do ângulo que tem ali é 27 graus. De 27 graus é 0,5. Então, eu parti de uma informação que ele me deu. Se ele tivesse me dado, ó, considere seno de 27 igual a sei lá quanto, aí eu ia usar alguma relação para seno. Só que daí eu teria que ter o comprimento do fio. Nesse caso, eu não tenho, né, o comprimento do fio. Por isso que eu fiquei pela tangente. Então, a carga Qzinho vai ser... O D quadrado passou multiplicando, mg passou multiplicando, e a tangente de θ já estava lá. E aí, a constante K passou dividindo, e a carga Q1, que é o Qzão, também passou dividindo. Agora vamos fazer continha, agora é a hora da felicidade. Quem que é a distância D? Vamos ver no enunciado. Ele disse, tá ali, ó. A distância entre os centros das esferas é de 10 centímetros. Jovens, está em centímetros. Vou deixar todo mundo no SI. D é igual a 10 centímetros. 10 centímetros é 0,1 metro. Colocando em potência de 10, ó, 10 a menos 1 metro. Tá bom? Então, vem para cá. 10 a menos 1. Todo mundo ao quadrado. Vezes a massa. Que massa? A massa da esferinha 1 aqui, a menorzinha, que é 20 gramas. Para passar de grama para quilograma, você divide por 1000. Então, fica 20 vezes 10 a menos 3, organizando 2 vezes 10 a menos 2 quilograma, tá? Andei uma casa com a vírgula aumentando, não diminuindo, aumentei uma casa aqui em cima, tá bom? Então, a massa, 2 vezes 10 a menos 2 kg, vezes a gravidade, que é 10, vezes a tangente de θ, que é 0,5, né? Tangente de 27 é 0,5. Todo mundo aqui
dividido por constante K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Qzão. Quanto que é a carga Qzão? 3 microcoulomb. 3 vezes 10 a menos 6. Ó, 2 vezes 0,5, jovens, vai dar 1. Então, já dá para cortar aqui, ó. 2 vezes 0,5 deu 1, não incomoda mais. Então, a minha carga, Qzinho vai ser 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Com 10 a menos 2 fica 10 a menos 4, vezes 10, 10 a menos 3. Só somei os expoentes. 3 vezes 9, 27, vezes 10. 9 com menos 6, 3. Então, vai ficar aqui, quando eu não escrevo nada na frente, jovens, é como se fosse 1 multiplicando. Então, fica 1 dividido por 27. Que vai ser, vou fazer aqui embaixo para não ficar espremido ali, ó. Vai ser 0,037. E aí, repete a base 10 e faz o de cima menos o de baixo. Menos 3, menos 3, menos 6. E eu vou deixar em notação científica. Então, vou andar 2 casas com a vírgula. Eu vou escrever assim. 3,7 vezes 10. Quando eu ando 2 casas com a vírgula aqui, ó. 1, 2. Eu aumentei, né, o número de 0,037 para 3,7. Se eu aumentei 2 casas aqui embaixo, eu tenho que diminuir 2 casas em cima. Então, vai de menos 6 para menos 8. 3,7 vezes 10 a menos 8 coulomb. E aí, fechamos a carguinha que o exercício pedia. Era uma questão aberta, né? E é isso aí, 3,7 vezes 10 a menos 8. Que lindo esse exercício, né? Eu acho apaixonante, sensacional, muito bonito, muito bonito. Perguntinhas, mandem aí, jovens. Agora que eu vi. 3 segundos, senão nós vamos... Não dá tempo de fazer inteiro, mas eu vou deixar indicado para vocês o exercício 11 da página 89. 3, 2, 1. Pegando uma nova tela, caso queiram bater um print, ainda dá tempo. Já era. Novo, não, salvar. Então, agora, quantos minutos? 8 minutos. O 11. Deve ter o recurso de fazer a linha igual eu fiz ali, tracejadinha, usando o recurso bonitinho ali, mas eu ainda não conheço, tá? Então, me perdoem, a gente vai na mão fazer o tracejadinho. Então, beleza. Aí. Eu tenho aqui uma carga nesse ponto aqui, ó, Qzinho de massa Mzinho. E neste ponto, eu tenho uma carga Qzão, beleza? Eu sei que esse fio tem um comprimento L. E essa medida aqui o exercício chamou de D. Tá bom? Então, vamos ver o que o enunciado diz para nós aí. Numa experiência rudimentar, para se medir a carga eletrostática de pequenas bolinhas de plástico carregadas positivamente, pendura-se a bolinha cuja carga se quer medir em um fio de seda de 5 centímetros de comprimento e massa desprezível. Aproxima-se ao longo da vertical uma outra bolinha, com carga de valor conhecido, Qzão, igual a 10 nanocoulomb, até que as duas ocupam a mesma linha horizontal, como mostra a figura. Sabemos que a distância medida da carga Qzão até o ponto de fixação do fio de seda é de 4 centímetros e que a massa da bolinha é de 0,4 gramas, o valor da força,
Perdão, o valor da carga desconhecida é D. Então, ele quer que a gente determine o valor da carga Qzinho, tá bom? Jovens, o raciocínio vai ser muito parecido com o que nós tínhamos feito anteriormente, tá bom? Então, vamos pensar aqui, ó. O exercício me disse que esse comprimento aqui é L, e esse comprimento L é de 5 centímetros, tá? Então, vou anotar aqui, ó, L é 5 centímetros, e esse comprimento D é 4 centímetros. Jovem, isso aqui é um triângulo retângulo. Se a hipotenusa vale 5 e esse cateto vale 4, quanto que vale esse cateto aqui que eu estou chamando de X, ó? Ele vale 3 centímetros, né? Um triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Legal. Então, essa informação não tinha, você obtém a partir do desenho. Vou desenhar as forças que atuam sobre aquela carga Qzinho. Eu sei que tem aqui a força peso na vertical para baixo. Tem a força elétrica aqui na horizontal para a direita. E tem a força de tração no fio. Mesma ideia do caso anterior, jovens. Se você quiser decompor a tração e fazer por eixo, você pode. Mas, nesse caso, fica muito mais simples você fazer olhando para o teu sistema aqui e percebendo que se você prolonga esse fio, se você prolongar esse fio aqui, ó, o ângulo que você tem aqui em cima é o mesmo ângulo que você tem aqui embaixo, ó, θ e θ. O exercício nem falou nada do ângulo, mas você pode olhar para o teu sistema e chegar a essa conclusão. E o que eu posso escrever por definição? Que tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o meu cateto oposto ao ângulo θ? X. Quem que é o meu cateto adjacente? D. O que eu também posso escrever para tangente de θ, jovens? Eu posso escrever para tangente de θ 3 minutos. Que ela vai ser, olhando para esse triângulo aqui, ó, o cateto oposto vai ser essa medida, que é igual à força elétrica, dividido pelo cateto adjacente, que é a força peso. Tangente de θ é igual a tangente de θ. Então, o que eu posso escrever a partir dessas relações? Que X sobre D é igual a força elétrica sobre força peso. Aí aqui você vai ter que é 3/4. Força elétrica, você sabe que é K, módulo de Q1, módulo de Q2, divididos por D quadrado. E força peso, você sabe que é massa vezes gravidade. Todas essas informações estão fornecidas ali, ó, naquela tabelinha com os dados, tá bom? E aí a única informação que você não vai ter é a carga Qzinho, que é a que você precisa substituir aqui para conseguir calcular o que o exercício pediu. Beleza? Eu vou fazer, ainda temos 2 minutos e 30 segundos. Eu vou fazer a substituição aqui rapidovski. Vamos ver. X peso que está dividindo. Eu vou passar multiplicando, fica X vezes mg sobre D. Só cuidado, tá? Esse D é essa distância aqui, ó, tá? E o X é essa que separa as duas cargas. Então, vem constante K, módulo da carga Q1, módulo da carga Q2, dividido pela distância que separa as duas cargas, que nesse caso foi chamada de X ao quadrado. Tá bom? Vou isolar a carga Qzinho aqui, ó, que é a carga 2 na minha análise. Então, a carga Qzinho vai ser... Esse x quadrado está dividindo, passa multiplicando. Vai ficar x ao cubo mg. Dividido, ó, o d já estava desse lado, o k e o Q1 que estavam multiplicando passam dividindo. O Q1, ele chamou de Qzão. Então, vai ficar isso aqui, ó. Agora é só você substituir ali, tá bom? Só toma cuidado, porque é comum a galera colocar o D aqui e acabar confundindo com esse D. E esse exercício ele já fez de propósito, ele chamou esse comprimento de D, que é o comprimento que vai do ponto fixo até a carga Qzão, e não a distância que separa as duas cargas. Então tem que tomar esse cuidado só para não confundir essas distâncias aí, tá bom?
E aí eu vou deixar a continha para vocês brincarem, jovens. A resposta vai ser a letra A, tá bom? Vocês devem ter a resposta no gabarito, mas eu vou deixar aqui bonitinho para vocês saberem que é a letra A, tá bom? Gatinhos e gatinhas, perguntinhas do exercício 11, mandem aí. Bonito, né? Eu gosto desses exercícios que tem um fio pendurado, que forma um ângulo. Professor, tá acabando. Só queria falar que ficou... Ficou o quê? Travou, não ouvi. Tá acabando a aula, só queria falar que ficou muito bom isso aqui do que em vez do... Professor, ficou muito bom mesmo. Ah, que Ficou bem bom. melhor. Jovem. Fico bem feliz. Estava preocupado, porque antes não dava para enxergar direito, né? Ficava um pouco embaçado, mas assim tá bem Exatamente. melhor. Beleza, então. Jovens, obrigado pela atenção de vocês. Me dê um tchau bem bonito e voltamos lá para o Google Sala de Aula, tá bom? Tchau. Tchau, bom fim de Tchau. semana. Também. Tchau. Bom fim de semana.